Olá! Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o medo. Eu tenho recebido alguns relatos de algumas usuárias e elas falam muito isso pra mim. Nossa, Fran, nesse momento, né, eu não posso engravidar agora, né, cada um com seus motivos. E aí, só que elas me relatam sempre isso. Nossa, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não estar entendendo, eu tenho medo de fazer errado, eu tenho medo. Então, muitas delas, né, falam isso. E cada uma, de novo, né, cada uma com seus motivos. Mas o que é importante, né? E eu falo isso muito pra elas também, olha, o método você vai aprender, né? O método ele é científico, o método Billings tem as regras, você seguindo as regras, né? Enfim, o método você vai aprender. Agora o medo, você precisa entender o porquê que você tem esse medo tão grande assim. Afinal de contas, o medo do que exatamente? Então, essa pergunta que eu faço, né? Medo do quê? Então você precisa olhar para dentro de você e responder essa pergunta. Eu tenho medo porque eu já tive uma gestação de alto risco, ou eu tenho medo porque meu parto foi muito complicado, eu sofri muito no parto, ou eu tenho medo porque nós estamos passando por uma situação financeira muito difícil, sei lá, estou desempregado, meu marido desempregado, enfim. Não, eu tenho medo porque eu acho que eu não dou conta. Então, assim, cada um, enfim, e vocês também, aí que estão me ouvindo, vocês também com certeza devem ter aí algum tipo de medo. Mas, e entender isso, entender assim, exatamente a causa desse medo é a chave, por exemplo, de você até vencê-lo, sabe? E como que eu faço isso? A primeira coisa é se conhecer, né? E realmente, né, essa questão de olhar para dentro de si. Eu tenho tido a experiência de, a cada vez que eu busco responder essa pergunta, eu vou em oração, né? A minha experiência está sendo em oração. Em oração eu coloco ali os meus medos, as minhas dúvidas, os meus questionamentos, fico aberta, né? Abro ali meus ouvidos e fico aberta para que Deus me responda de alguma forma. E Deus sempre responde. Pode ser que você precise de buscar uma ajuda profissional, uma terapia, conversar com alguém, conversar com o diretor espiritual, conversar além da oração, né? A oração é caminho para conhecimento pessoal também e relacionamento com Deus. Mas pode ser que você precise de ajuda. Mas entender a raiz desse medo é muito importante para vencê-lo. Todas essas questões aí, caminhando para resolver, mas em último caso, eu falo tudo isso com elas, né? E converso. E em último caso, eu falo assim, tá, você tem medo, sei lá, eu tenho medo de ir pro inferno. Mas, em último caso, você tem medo de uma criança, sabe? Você tem medo de engravidar, você tem medo de ter uma outra criança para amar. Então, a gente olha como a gente, o pensamento nosso é muito simples e muito pequeno. Nós temos medo de amar. Porque a gente sabe que se a gente tiver um filho, eu vou ter que me doar, eu vou ter que entregar, né? Entregar o meu corpo, entregar ali o meu sono, tudo. Mas no final a gente tem medo de amar. E é só uma criança. Eu falo ainda assim, é só uma criança. E eu preciso ter isso em mente, que Deus não erra. E se eu parto do princípio que Deus não erra, como que Ele mandar uma criança na minha família vai ser um erro? Um erro meu, por exemplo, eu anotei errado, né? Eu fiz um método errado, ou a camisinha furou, sabe essas coisas? Porque todos os métodos têm a sua taxa de falha, né? Então, porque nós temos que saber que de uma relação de um homem e uma mulher pode vir uma criança, ponto. Isso é a verdade universal, por mais que se queiram negar aí, mas pode vir uma criança. Então, se eu tenho relação com meu marido, eu tenho que saber que daquela relação pode vir uma criança. Então, esse medo exagerado de uma criança, né? Não é o medo de uma doença, não é o medo da morte, é o medo de uma criança. Então, é isso que a gente tem que colocar, né? Colocar nessa balança. Por que eu tenho tanto medo assim? E o caminho de vencer esses medos é entregar realmente, se conhecer, como eu falei, e pedir a Deus, né? Pedir a Deus porque tire esse medo do coração, né, do seu coração. Esse medo de uma criança, porque se vir uma criança, ela pode ser cura para suas doenças, cura para os seus medos, cura para a preguiça, cura para os nossos vícios e bênção, porque filho
é bênção. Filho é um presente. Uma alma nova que Deus cria é um presente.